Olá, eu sou o Vitor, faço parte do grupo que vai falar sobre Henri Vallon, grupo este constituído pela Melissa Soares, Ravine, Vitória Santos, Fernanda Ferreira, Caio Charles, Daniel e eu, todos estes da matemática, e por fim Lucimar e Sara Carvalho da pedagogia. Primeiramente, quem foi Henri Vallon? Ele nasceu em Paris, na França, em 1879. Dedicou-se a sua vida ao compreendimento do psiquismo humano. Ele buscou compreendê-lo a partir de uma perspectiva genética. Dentro dessa área, ele ficou conhecido pelas teorias da psicogenética e afetividade. É importante salientar que, ao estudar o desenvolvimento infantil, ele explorou as dimensões afetivas, a dimensão motora e a dimensão cognitiva, ou seja, ele buscou compreender o desenvolvimento infantil de forma integral. Inclusive, uma das principais bandeiras do pensamento de Henri Vallon é justamente de que a escola deve oferecer uma formação integral, ou seja, uma escola deve incluir uma formação intelectual, afetiva e social. Para suas pesquisas, Henri Vallon utilizou o conhecimento da antropologia, da neurologia e também da psicopatologia, que seria a ciência que estuda o sofrimento da mente, basicamente, né? Primeiramente, vocês ouviram falar que ele ficou conhecido pelas suas teorias da psicogenética e afetividade. Mas o que é psicogenética? Dentro disso, vocês vão lembrar de Freud e Piaget, né? Psicogenética seria a ciência que busca entender os processos psicológicos, né? O desenvolvimento das funções da mente. Henri Vallon entendia que os processos biológicos tinham origem genética, né, orgânica, mas que você só poderia compreendê-los a partir do momento em que você leva em consideração as influências socioambientais que uma pessoa possui. Dentro disso, a gente também pode fazer uma assimilação com Vygotsky. Boa noite, turma. Eu vou falar sobre a psicogênese, né, do Henri Vallon. Eu sou a Ravine. Enfim, o Henri Vallon, ele queria muito entender a gênese do psiquismo humano, né? E ele se focou mais no estudo do desenvolvimento humano. Para poder entender essa gênese, ele foi buscar, né, em como o ser humano se desenvolve, como o ser humano desenvolve as suas capacidades mentais. Por isso, ele focou tanto na infância. Ele queria entender como se dava o pensamento desde a infância, desde a vida intrauterina. Lembrando sempre que o Vallon, ele preza muito por essa proposta de pessoa inteira, né? Ele, ao estudar o desenvolvimento humano, ele estudou todas as dimensões, ou seja, afetiva, social, biológica, né? Ele estudou todas essas dimensões e ele não, como posso dizer, não aceita descartar uma delas ou como focar só em uma, entendeu? Ele viu o ser humano como um todo, né? Levando em conta todas essas dimensões. E de acordo com a proposta do Henri Vallon, a psicogênese tem relação com a comunicação e linguagem. A gênese do psiquismo humano, como se constitui e se desenvolve a capacidade das pessoas constituírem a linguagem e de se comunicar, sendo isto vital ao ser humano. Sendo porque o ser humano é um ser sociável, né?
Então, por isso, né, que Valon focou na criança. Ou seja, ele foi lá na infância, voltou lá, né, na infância, para poder perceber, para poder descobrir, né, como é que a criança desenvolve um pensamento, como é que se dá os processos, como que se dá os processos para que ela elabore um pensamento e a linguagem. E através disso, né, vendo como é que esses processos acontecem, ele pensou na questão da afetividade. Lembrando que afetividade nessa questão não tem muito a ver com questão de afeto, carinho, mas sim no que mas no afetar, né, a pessoa, os estímulos, por exemplo, que afetam no desenvolvimento daquele indivíduo. Tem mais a ver com isso. E pensando nisso, né, nessa questão afetiva, social e biológica, para o Henri Vallon, isso é fundamental para construir a identidade e o meio pelo qual a criança pensa, bem como também a consciência dela no mundo, a consciência que ela tem sobre o mundo, né? É fundamental considerar a criança em seus aspectos afetivos, biológicos e sociais. Por exemplo, isso seria quem é a família, onde moram, quais os estilos musicais que mais lhe agradam, o que gostam de comer, entre outros. Ou seja, Vallon defende e propõe que as relações familiares, as relações culturais e o contexto social em que aquela criança está inserida seja relevante para o processo da aquisição do conhecimento ou de como seus processos psíquicos ocorrerão. Todos esses fatores vão agir, serão o que vai ocorrer é consequência desses estímulos que ela recebeu quando era criança, entendeu? É basicamente isso que a psicogênese quer dizer e a relação do biológico e o social, né? Que influencia no desenvolvimento. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Daniel e continuando as apresentações anteriores, eu vou estar explicando um pouquinho sobre os estágios de desenvolvimento da criança, que Henri Wallon trouxe pra gente. Diferente de Piaget, ele não se preocupou muito em definir a idade certa para cada estágio. Ele se aprofundou mais nas características de cada um. Por isso mesmo que ele definiu em 5 estágios diferentes. O primeiro, que é o impulsivo emocional, o segundo, que é o sensório motor e projetivo, o terceiro, que é o personalismo, o quarto, que é o categorismo, e o quinto, que é a adolescência. Olha, de acordo com Alan, o desenvolvimento da criança vem a partir do momento intrauterino, só que ele começou a expor isso em trabalhos a partir do nascimento. Vou explicar um pouquinho sobre cada estágio. O primeiro, que é o impulsivo emocional, vem do nascimento até o primeiro ano de vida, onde uma das coisas que chama a atenção é a falta de coordenação motora da criança. Ela está simplesmente imersa no mundo ali, onde vai se predominar também a afetividade. A partir disso, ele já vai desenvolver o segundo estágio, que é o sensório motor e projetivo, onde tem 2 inteligências que vão fazer grande diferença aí, que é a inteligência prática e a inteligência discursiva. Olha, a prática vai vir pela falta de coordenação motora. A criança vai percebendo que precisa ter aquilo, sabe? E assim se encerra o segundo estágio, dando início ao terceiro, que é o personalismo. Olha, no personalismo, o que chama bastante atenção é a formação de aspectos pessoais. É nessa idade que a criança vai desenvolvendo uma personalidade própria. Ele vai de 3 a 6 anos de idade. E bem nesse estágio que a criança também tende a se opor a pais, familiares, responsáveis por ela, vamos dizer assim. E assim dá início ao quarto estágio, que é o categorial. Olha, no categorial, a criança vai desenvolver muito a sua capacidade de memória. Ela não vai pedir a menos aquilo que ela quer no momento. Ela vai guardando memórias, vai guardando conhecimento, vamos dizer assim, para
e se relacionando ao dia a dia. A capacidade memorial se desenvolve muito nessa idade, por isso o meio que a criança está inserido predomina. Predomina não, desculpa. Vai contar muito para ela. Assim começa o quinto estágio, que é a adolescência. Ela tem início entre 11 a 12 anos de idade. E uma das coisas que mais chamam a atenção são as alterações físicas, que seriam as mudanças biológicas, e também psicológicas. A afetividade se desenvolve muito nessa idade, e ela é também marcada por conflitos internos e externos, onde também há uma busca de autoafirmação. É uma das idades mais complicadas de se mexer com a criança, sabe? Olha, o Alan nunca acreditou que existia um estágio final, pois o processo de aprendizagem sempre está em desenvolvimento. Então estamos em constante adaptação e um ciclo sem fim. Boa noite, eu vou falar sobre afetividade. A afetividade é a capacidade do ser humano de ser afetado por algo externo, ou externo sendo positivamente ou negativamente. Para Alan, existem três formas, na realidade, dessas afetividades serem demonstradas. A primeira é a emoção, que é a primeira manifestação que o ser humano tem de afetividade, que é o que sustenta ele quando nasce, na realidade. E é algo involuntário e que ele necessita mesmo daquilo para sobreviver, porque ele só mostra aquilo que ele quer através das emoções. Bom, a segunda forma é o sentimento, que tem um controle maior, ele já tá falando, então a linguagem já ajuda com relação a isso. E a linguagem é o que mais diferencia, porque na emoção ele usa o choro, ele usa outros meios de se comunicar do que ele tá sentindo. E no sentimento ele já usa a linguagem, ele fala. Bom, a terceira forma é a paixão. Ele tem um autocontrole, ele tem um objeto já direto e ele tem um objetivo, na realidade. Ele já sabe o que ele quer. Bom, para Alan, a escola, ela tem a obrigação de atuar em todos os campos, principalmente nesse da afetividade. Porque se a criança tiver alguma deficiência, digamos assim, ele acha que a escola tem que sim fazer parte do desenvolvimento dessa área. Tanto da mesma forma como física, da mesma forma como cognitiva. Pode-se concluir que Henry Wallon se dedicou ao entendimento do psiquismo humano. Ele focava na psicologia da criança, levava em consideração a infância e a diferença entre as crianças. Ele tinha base nas características biológicas e reconhecia a influência das emoções. Ele falava muito sobre a psicologia genética, que diz que o desenvolvimento ele tem base como os fatores biológicos, que são os fatores de dentro do ser humano, os fatores genéticos. Mas ele também ele trabalhava com a biologia e o social, que dizia que, além dos fatores internos, também tem os fatores do meio, da sociedade, que influenciam no desenvolvimento de uma criança. Ele dividiu o desenvolvimento humano em 5 estágios e ele dava muita importância para a afetividade e as manifestações. Ele dizia que as crianças podem ser afetadas positivas e negativamente através de sensações internas e externas. Ele, resumindo, podemos dizer que ele foi um pensador que deu muita importância para a afetividade, para as emoções e para todas as emoções e sentimentos das crianças, dizendo que tem grande influência sobre seu desenvolvimento.